Eu tinha pedido para vocês fazerem aquela atividade em grupo da página 732. Conseguiu fazer? Não fez? Eu acho que eu fiz. Se puder dar uma lida para a gente, por gentileza. Terá para escolher um país e fala histórico de guerras que participou, posicionamento do país em algumas das resoluções da ONU, como a guerra do Iraque, sanções a Cuba, se ele é favorável ou contrário, e o histórico de relações políticas com os americanos, se eles são favoráveis, contrários, se eles estão próximos, não estão, se tiverem encontros. É o que você conseguiu fazer. Se, por exemplo, a gente pegar o Brasil, nos últimos anos, com relação à guerra do Iraque, o Brasil foi contra. O Brasil em nenhum momento topou ajudar os americanos na guerra do Iraque. Na época, o presidente Lula estava assumindo, onde ele estava preocupado na questão econômica, estava preocupado com o programa Fome Zero, alimentar a população e etc. Bom dia, Alan, seja bem-vindo. Eu, Fez? eu fiz aqui. Sobre a Bolívia. Opa, puder comentar, por gentileza, eu agradeço. Eu respondi as 5 perguntas. Opa, então vamos lá. O que você colocou na 1? A Bolívia é um país que vive com intensas disputas, com confrontos, é, com disputas à democracia e o crescimento do autoritarismo. Boa. É histórico de guerras que a Bolívia participou. Eu coloquei, ela participou da Guerra das Ilhas Chinca em 1866, a Guerra do Pacífico em 1879, a Guerra do Cure de 1899, a Guerra do Chaco de 1932 e a Guerrilha da Nancauanzu de 1966. Boa, parabéns. Posicionamento do país em algumas das principais resoluções da ONU, como a guerra do Iraque, sanções a Cuba. Eu coloquei a Bolívia é um dos países membros da ONU e é um dos principais produtores de estanho do mundo. Tá certo também, lá é a ONU, participa da ONU, vende estanho, etc. Mas no caso da Bolívia, foi contra a guerra do Iraque também, contra as sanções a Cuba, vinha tempo atrás. Agora, com o novo presidente, já está mudando por causa da questão ideológica. Histórico de relações políticas com os Estados Unidos. É, deixa eu ver. Eles têm uma boa relação com os Estados Unidos, porém que foi abalada pelo golpe de Estado causado pelos Estados Unidos. É verdade. E aí você tentou mais ou menos colocar uma característica geopolítica, se esse país tende a se aproximar por países socialistas, capitalistas, enfim, o que você colocou nas 5? Eu coloquei que a Bolívia tem uma posição de destaque na geopolítica mundial. Sim, é uma posição de destaque também, por causa da questão do narcotráfico, que foi muito marcado por causa da refina do gás natural que tem ali, que a Petrobras tinha uma usina, tem um destaque, sim. Parabéns, Murilo, continua assim, tua participação é nota 10 no dia a dia. Excelente aluno. Rafaela, fez, bom dia mais uma vez. Bom dia, professor. Seja bem-vinda. Você fez a atividade em grupo lá da página 732. Professor, eu tô sem meu caderno porque eu tive que vir pra casa do meu pai.
Então, eu até fiz, mas se você quiser, eu te mando foto depois da aula. Ah, beleza, pode ser. Beleza. Alan fez. Fiz sim, professor. Opa, Bom dia. bom dia. Se puder dar uma lida pra gente, por gentileza. Só um momento que eu já leio. Valeu, obrigado. Aí a gente continua trabalhando nas aulinhas de geografia. As últimas antes das semanas de prova. Quando puder ler, você já desliga. Isso, pode falar, por gentileza. Ok. Qual é mesmo essa daí? 732. Tá lá, atividade em grupo. Tá, já tô pegando aqui. Quando você pegar, já pode começar falando. E aí a gente vai avançando na aula de hoje. Semana que vem é de provas. Depois recuperação. E aí a gente volta a trabalhar sobre o livro, rever os conteúdos, treinar questões talvez de Enem, vestibulares, que é sempre muito importante para aproveitar o máximo possível até dia 18 de dezembro. Se preciso for, a gente fica até dia 24, comemora Natal junto, dando aula, Ano Novo. Por mim, não tem problema nenhum. Lá. Achou, Alan? Caiu. Alan caiu. Vamos esperar, tomara que ele ache a atividade que ele fez. E aí, então vamos avançar. A gente já chegou a iniciar a geopolítica do Brasil. Vimos algumas imagens das páginas 734, 735. Peço que vocês coloquem, por gentileza, na página... Ah lá, o Alan. 736. Vamos ver se o Alan achou a atividade. Alan? Oi, desculpa, caí. Tranquilo, faz parte. Posso enviar a foto depois? Porque tá incompleta. Pode enviar foto. Tá bom, então. Alan, 736, por gentileza. As primeiras ações geopolítica, claro, do Brasil. Não está aqui, mas é do Brasil, com certeza. Beleza? Para muitos estudiosos do tema, a assinatura do Tratado de Tordesilhas é um marco inicial da geopolítica brasileira, uma vez que foi a partir da disputa da coroa portuguesa com a hispânica que se iniciou a formação territorial do Brasil. Claro que a gente sabe que os portugueses não respeitaram aquela divisão, foi só para inglês ver, uma linha aqui imaginária, tá? Os portugueses foram avançando, os bandeirantes foram avançando, então não estavam nem aí. O importante é da terra para explorar, para enriquecer Portugal. Tratado, que respeitar tratado o que os portugueses pensaram. Ainda fala que o português é burro, né? Burro sou eu. Desde a época que o Brasil era colônia de Portugal, passando pelos períodos em que se tornou independente, primeiro com o Império e depois já com a República, porque a independência foi em 1822, a gente teve Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, e em 1889 o Brasil virou República, ou seja, a gente ficou independente, tivemos um Império, um poder moderador, e aí a República algumas décadas depois. As disputas interterritoriais sempre estiveram na perspectiva da elite política brasileira em busca da ampliação do território. Isso envolve estratégias desenvolvidas no campo da diplomacia e assim, ao longo do tempo, foi se elaborando uma verdadeira geopolítica brasileira. Nesse sentido, entre os que estiveram na vanguarda dessa perspectiva, pode-se destacar a importância do pensamento e das proposições de Alexandre de Gusmão, no período colonial, de José Bonifácio, no Brasil Império, e no Brasil República, de José Maria Paranho Júnior, o Barão de Rio Branco. Esses homens são considerados os pioneiros da geopolítica brasileira,
pois traçaram projetos territoriais que visavam a soberania e a integração territorial brasileira. Alexandre Gusmão teve atuação decisiva no Tratado de Madrid de 1750, contornando as desavenças entre Portugal e Espanha pelas imprecisas fronteiras da época e definindo grande parte dos atuais limites fronteiriços da porção ocidental do Brasil. Ou seja, mais do lado oeste aqui, ó, próximo do Acre, mais ou menos aqui assim, Rondônia, Acre, do lado ocidental do Brasil, que seria o lado oriental. A gente for analisar só o Brasil, claro. Beleza? José Bonifácio foi o primeiro a propor a transferência da capital para o interior do Brasil, o que resultaria, em meados do século XX, na construção de Brasília. Ou seja, José Bonifácio, na época do Império, já propôs, vamos transferir a capital, tirar do Rio de Janeiro, vamos jogar lá para o interior do Brasil? E aí, claro, com o Juscelino Kubitschek, a capital foi para Brasília. Ele que fez a Brasília, junto com Oscar Niemeyer, que fez o projeto arquitetônico, e aí a capital foi transferida para Brasília, no interior do Brasil. Beleza? Mas, a partir da década de 1930, com os estudos que se destacavam projeção continental brasileira na América do Sul, elaborados pelo acadêmico Everardo Beckhauer e pelo militar Mário Travassos, o que o pensamento geopolítico começou a apresentar de forma sistemática. Na década seguinte, 1940, influenciado pela Segunda Guerra Mundial, a atenção geoestratégica brasileira se voltava mais detidamente à proteção mais eficiente de nossas fronteiras. Assim, o brigadeiro Lisias Rodrigues propunha reforçar a presença brasileira na América do Sul. Para isso, seria necessário focar em 3 pontos geopolíticos fundamentais: a região do Iguaçu, com destaque para a fronteira entre Brasil e Argentina, a fronteira entre Brasil e Bolívia, e a fronteira em Letícia, nome da cidade colombiana, localizada na tríplice fronteira amazônica entre Brasil, Peru e Colômbia. Veja o mapa ao lado que mostra esses 3 pontos estratégicos. E se a gente for mostrar no mapinha, tem o mapa do Brasil aqui, bonitinho. Lá, região do Iguaçu, em roxinho. Aqui, no sul do país, próximo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, pegando quase toda a costa dos 3 estados, que é a região do Iguaçu. Fronteira Brasil e Bolívia. Toda essa fronteira entre Brasil e Bolívia, que abrange os estados do Mato Grosso do Sul aqui, do Mato Grosso, de Rondônia, essa fronteira. E aqui, claro, o Iguaçu. E mais aqui, a tríplice fronteira, que envolve a Colômbia, Peru e o Brasil, na cidade de Letícia. Beleza? E aqui são algumas linhas que temos no país. Linha do Equador, que pega o estado do Amapá, um pouco no Pará. E Trópico de Capricórnio, a gente fica pouco abaixo do Trópico de Capricórnio, aqui em Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e etc. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Não? Não. Beleza, qualquer dúvida é só mandar no chat, liga o microfone, que a gente responde, tira as dúvidas, não tem pressa nenhuma. Do ponto de vista militar, da década de 1950 até 1980, Golbery Couto e Silva, reconhecido general do Exército Brasileiro, teve forte influência na geopolítica do Brasil. Seu pensamento é considerado bastante polêmico por muitos estudiosos, pois Golbery foi mentor do regime militar no país, tendo sido o principal articulador da geopolítica brasileira. Internamente, ele elaborou um amplo arcabouço teórico que cuidava das questões mais sensíveis, como a guarda das fronteiras e da Amazônia. Nesse sentido, também os trabalhos do general apontavam para uma busca da hegemonia no sul do continente americano. No âmbito global, Golbery não hesitou em tomar partido ao lado dos Estados Unidos no clima da Guerra Fria. Assim,
As ideias do general é que se sobressaíram no pensamento estratégico brasileiro, tiveram forte influência na política externa brasileira, que adotou uma postura de franco alinhamento com os Estados Unidos ao longo dos anos de 60 e 70, naquilo que ficou conhecido como aliado preferencial na busca de uma liderança sul-americana. Ou seja, na América do Sul aqui, o aliado preferencial dos americanos era o Brasil. Não é a preferência dos americanos, até pela questão geográfica, menos que o Brasil faz fronteira com praticamente todos os países. Só não vai fazer fronteira aqui, como a gente pode observar, com o Chile e vai ter aqui o outro país que não está nem aparecendo, que no Brasil não faz fronteira, mas faz com praticamente todos os países fronteira. Então, é uma questão interessante ter o Brasil como aliado, porque se algum país pendesse para o lado soviético, o Brasil podia usar aqui nosso território para colocar o seu exército, por exemplo, para atacar, invadir, fazer uma guerra, como houve a guerra no Vietnã. Seria um parceiro muito interessante. E aí, qualquer país aqui na América do Sul que fosse, sei lá, isso é uma revolução, se o Brasil é um aliado, os americanos vêm, colocam o seu exército aqui e pega de cheio. Se Colômbia, Argentina, Peru, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Guiana e etc. tentasse, o Brasil estaria aqui. Só não tem o Equador, né, que não faz fronteira com o Brasil, que está distante. Mas, enfim, fica próximo, não é tão distante. Beleza? Tá, aqui, o militar Golbery Couto e Silva, durante entrevista em Brasília, Distrito Federal, em 1979. E é uma questão política, eles não focam tanto na Segunda Guerra Mundial, porque o óbvio era ficar contra a Alemanha. Não tinha nem o que se discutir. É óbvio que tinha que se ficar contra a Alemanha, contra a Itália e o Japão. Não tem o que discutir. Todo mundo tinha que ficar contra. Por isso que nem envolve, que não é tão polêmico assim. Agora, depois da Segunda Guerra Mundial, com duas superpotências, União Soviética, o maior exército, americanos, a maior economia, aquela disputa entre corrida espacial, etc., ele preferiu ficar ao lado dos americanos. E é algo para ser comentado, debatido, analisado, porque é uma questão polêmica, sim. Ele podia ter tomado o lado dos soviéticos, mas tomou o lado dos americanos. Ou ter ficado numa posição neutra, porque os soviéticos têm um exército muito poderoso, tinha um exército muito poderoso. O Brasil na Guerra Fria. Durante a primeira fase da Guerra Fria, o Brasil alinhou-se incondicionalmente aos Estados Unidos, assumindo uma clara postura anticomunista. No entanto, a partir da segunda metade dos anos 70, passou a criar uma posição mais autônoma e neonacionalista em sua política externa e a recusa do alinhamento automático com a potência em que o governo autoritário brasileiro da época seguir com uma ideologia francamente de direita e repressora aos movimentos de esquerda. Isso não significou, contudo, um afastamento dos Estados Unidos, mas sim um redirecionamento da política externa, saindo de uma postura de alinhamento automático vigente até então para um alinhamento bilateral com poder de barganha local e que atendia aos interesses brasileiros e estadunidenses na esfera regional. Essa política externa ficou conhecida como pragmatismo responsável e ganhou contornos mais nítidos a partir do governo Geisel, o último presidente militar que o Brasil teve antes da redemocratização do Brasil. Ou seja, de alinhamento automático, tudo que os americanos falavam era amém, Ctrl-C, Ctrl-V, é isso mesmo, eles falaram, já assina embaixo, e eu assino embaixo tudo que eles vierem a falar, não, vamos conversar, vamos negociar, para a gente ver, debater, questionar e etc., e atender os interesses de brasileiros e americanos. E como a gente viu no período militar, houveram sim pessoas que protestaram pacificamente, houveram sim pessoas que não protestaram pacificamente, crimes dos dois lados, infelizmente, e era um governo que era muito repreensivo na época, um governo violento, matou pessoas, outras estão desaparecidas até hoje, tanto de esquerda quanto o governo tinha essas guerras
entre si. Tanto que o Eduardo Jorge, ele fala, a gente pegava em armas que a gente queria tirar os militares e implementar uma ditadura comunista. A gente queria tirar uma ditadura para pôr outra. Então, e tinha gente que protestava pacificamente, que foi preso, torturado, morto por conta disso. Uma história triste no Brasil. O Itamaraty seguia no plano internacional as prerrogativas geopolíticas formuladas pela Escola Superior de Guerra, ESG, a principal instância de elaboração estratégica do país. O grande ícone geopolítico dessa época eram as ideias do general Golbery de Couto e Silva. Nesse período, avançou, nesse contexto, os governos... Nesse período, o Brasil avançou em direção à hegemonia latino-americana e Atlântico Sul, contando o apoio velado dos Estados Unidos. Nesse contexto, o governo brasileiro e estadunidense davam amplo apoio à sucessão de golpes militares que ocorreram na América Latina. Regionalmente, o Brasil buscava neutralizar a influência da Argentina, atraindo para sua órbita geopolítica a Bolívia, o Paraguai e o Uruguai. Apesar de o regime militar ter se encerrado em 1985, com a posse de José Sarney, o pragmatismo responsável ditou o direcionamento da política externa brasileira até meados de 1990. A política externa nacional atuava simultaneamente em 3 frentes: o multilateralismo global, o bilateralismo e o regionalismo latino-americano. Nessa década, o Brasil apresentou mudanças graduais em sua política externa, como a aproximação com países da época denominado Terceiro Mundo, África do Sul, Rússia, Índia, a China, que na época era chamada de Terceiro Mundo, porque não era ainda essa superpotência, distanciamento gradual em relação aos Estados Unidos e a aproximação com a Europa, particularmente a Alemanha. O reconhecimento de potência média, abandonando o discurso anterior de Brasil potência, ou seja, a gente é uma potência média, a gente não é uma potência ainda. O estreitamento das relações com outras potências médias do mundo. Beleza? Virando a página, por gentileza. Temos lá lições da geopolítica. Amazônia, Brasil, Brasília e Itaipu. Página 738. Pelo histórico de ocupação territorial do Brasil e por seu longo litoral, o país apresenta uma forte concentração demográfica em sua porção oriental e, consequentemente, baixa densidade demográfica na parte centro-ocidental, onde se acelera o processo de ocupação, seja por crescimento vegetativo, seja por migração interregional. Nessas regiões mais afastadas do interior brasileiro, localizam-se as fronteiras com diversos países, o que influencia a elaboração de geopolítica interna nacional e as relações com os países limítrofes, ou seja, as relações que o Brasil faz fronteira muito mais com a Bolívia, com a Argentina, do que propriamente com o Equador, do que com o Chile, que não faz fronteira. Então não tem muito o que conversar. Não pode chegar, vamos negociar nossa fronteira Chile. Faz fronteira com o Chile. Vamos negociar Equador. Nossa fronteira, o Brasil não faz fronteira com o Equador, mas faz com a Bolívia, com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai. E aí tem essa questão da negociação. E se a gente analisar o mapa do Brasil, boa parte da população está no litoral, que é a chamada parte oriental. Olhando o mapa do Brasil, da página anterior, é o que a gente vê à direita, assim, onde está o Espírito Santo, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, que sempre quando você olha o mapa está à direita é o Oriente, e quando que você olha está à esquerda é o chamado Ocidente. E, como a gente está acostumado a olhar o mapa mundi, e boa parte da população está aqui, as principais capitais estão no litoral, bem próxima do litoral, como São Paulo, que está bem próxima do litoral, Santos, que é uma cidade imensa. A boa parte da população se concentra aqui, e mais no interior não é ocupado, mas eu tento uma ocupação desde a época que construiu Brasília, para a migração, só que é difícil você migrar, sendo que as principais cidades econômicas, onde tem emprego, oportunidade, está aqui próximo do litoral, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que não tem praia, claro, óbvio,
mas que está próximo, assim, do litoral, está nessa parte aqui chamada de oriental, as capitais do Nordeste, por exemplo, enfim. Fica mais difícil, mas o Brasil vai tentando povoar esse interior. Beleza? Geopolítica da Amazônia. Atualmente, a Amazônia é considerada uma das regiões mais importantes do mundo. Tem a maior biodiversidade do planeta, tanto por sua importância ambiental quanto por sua relevância econômica. Afinal, trata-se da maior floresta tropical e onde igualmente se localiza a maior bacia hidrográfica do planeta, ou seja, na região entre os trópicos de Capricórnio, que fica aqui próximo do estado de São Paulo, até o trópico de Câncer, entre os dois trópicos, é a maior floresta que tem no mundo. Não tem uma floresta igual à da Amazônia. E a maior bacia hidrográfica que fica em Alter do Chão. Deixa eu ver se no outro mapa está mostrando aqui. Não, mas fica ali no norte do país, um pouquinho na Amazônia também. É a maior bacia hidrográfica do mundo, fica 100% em território brasileiro. Ou seja, o Brasil é muito abençoado na questão de água. A gente tem água, é só usar de maneira consciente, não interferir no ciclo da água, que a gente sempre vai ter água a vida toda. Já outros países não têm isso. Então, o Brasil está muito bem, obrigado, nessa questão. Além de grande quantidade de riquezas minerais em seu subsolo e de sua rica vegetação, sabe-se da crescente importância da floresta como fornecedora de matéria-prima para diversos tipos de indústria, como química e farmacêutica. Como a Amazônia também se localiza em outros países, muitas políticas que dizem respeito a questões nacionais internas sobre a região são decididas em função do uso que se faz da floresta e de seus rios naqueles países. Porque a Amazônia também pega um pouco da Bolívia, pega um pouco do Peru, da Colômbia. E aí, o que esses países fazem com a Amazônia? Como é que eles protegem? Se eles permitem que ONGs atuem lá, que outros países estudem, pesquisem, etc. Outra questão importante é que não se refere aos fluxos de transporte de pessoas e mercadorias na região, porque também tem cidades, tem pessoas que moram ali, populações indígenas, nativas ainda. Você tem que traçar políticas públicas para preservar essas pessoas terem o seu direito à sua terra, direito a viver ali em sociedade, como sempre estiveram organizados. Um aspecto geopolítico central é a imensa área de fronteira do Brasil que corta o território amazônico, ou seja, a Amazônia está lá. Só que dentro da floresta amazônica tem as fronteiras que separam um país do outro. Isso é uma linha imaginária, não tem um rio, uma montanha, um muro que fala, não, daqui é o Brasil, daqui é outro. Não, é uma coisa só. A floresta amazônica pega diversos países. Por seus rios, trilhas e pistas de pouso passam diversas pessoas de diferentes nacionalidades e tipos de produtos de matéria-prima clandestina, o que indica certa vulnerabilidade. Como aqui tem muitos minérios, coisas para indústrias farmacêuticas, para cosmética, enfim, vai ter gente que vai lá e pensar, vou lá, vou tomar, vou levar para o meu país, vou ter um custo, uma redução no custo de produção, e como só que tem, eu vou lá, entro, pego, não pago imposto, não tenho que pagar papelada, porque é difícil o Brasil fiscalizar, que é uma área imensa, o Brasil não tem tecnologia ainda para fiscalizar, não tem armamento, não tem policiamento suficiente, então vou lá e tomo na caruda. Quem é picareta, quem é desonesto, enfim, quem é canalha vai e rouba da Amazônia. A imensa riqueza amazônica leva a uma crescente cobiça internacional. A floresta passa a se tornar alvo das grandes potências e empresas multinacionais que visam a sua exploração persistentemente, utilizando diferentes métodos, seja por meio da conquista de patentes de produto cuja matéria-prima está na floresta, ou seja, eu vou lá, descubro algo para fazer o remédio. Aí o cientista francês falou, não, é minha patente, hein? Qualquer um que quiser fazer tem que pedir licença para mim. Eu que inventei, mesmo estando em território brasileiro e eu sendo francês. É meu francês que fui lá, pesquisei e achei, ou é do Brasil que estava no Brasil? Quem é dono da patente? Quem tem direito de explorar, enfim. Utilizando diversos métodos, seja por meio,
seja pela disseminação de um discurso que traz consigo elaboradas armadilhas geopolíticas, como o que difunde a necessidade da defesa e internacionalização da Amazônia, supostamente em nome da salvação do planeta. Segundo esse discurso, o detentor da maior parte da floresta não teria capacidade técnica, econômica, científica e política para protegê-la. Daí a necessidade de internacionalizar o seu controle e seus usos. Essa cobiça não é nenhuma novidade, pois ocorre desde o período colonial. Nos dias de hoje, faz-se necessária uma ação mais firme do governo brasileiro no combate à ação de garimpeiros e mineradoras clandestinas, narcotraficantes e grupos de guerrilheiros de países vizinhos, traficantes de pedras preciosas, plantas e animais. Ou seja, a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que traficam animais, plantas, que vão lá, que pegam na caruda as coisas nossas, grupos terroristas, como a gente viu que existe na Bolívia, por exemplo. E aí o Brasil, é difícil você, de fato, ter um policiamento suficiente para vender toda aquela região. Isso é difícil numa cidade, você ter um policial em cada esquina, patrulhar todo o local. Imagine numa floresta, onde não tem estradas, não tem ruas, tem que ir de helicóptero, ir por cima. E como é que você vai fazer? Não tem como você ficar patrulhando por lá. E é difícil. E é a questão da geopolítica da Amazônia que a gente vai perceber muito agora, em 2021, se caso o Biden confirmar a sua vitória, a justiça não provar que não houve fraude, mas enfim, o Biden assumindo, ele disse que vai reunir o Brasil, reunir o mundo em nome da Amazônia. E ele vai seguir esse mesmo discurso que a gente acabou de ler no livro. Segundo o Biden, o Brasil não tem essa competência, a condição de proteger a Amazônia. E o que ele quer que o Brasil faça? Aceite bilhões de dólares americanos para repassar para ONGs, que essas ONGs vão proteger a Amazônia, cuidar e combater os narcotraficantes de pessoas, de plantas, de animais, grupos guerrilheiros. E aí o Brasil, como não tem competência, tem que ajudar a ajuda internacional. Se não, se o Brasil não aceitar esse dinheiro, ele vai propor sanções, embargos econômicos ao Brasil, proibir o mundo inteiro de comprar e vender qualquer coisa do Brasil, principalmente matéria-prima, que a gente exporta bastante café, milho, soja, laranja, arroz, trigo, e etc. Aí ele falou que vai fazer isso, se caso ele assumir em janeiro. E aí o que o Brasil vai alegar primeiro sobre a gestão de Jair Bolsonaro? Isso é uma interferência, que o Brasil tem condição, sim, de cuidar desse assunto, que a vice-presidente general Hamilton Mourão já tem uma equipe que está lutando, traçando ações da questão amazônica, e que isso é uma influência externa no país, tirando a soberania, e que esses grupos não querem proteger a Amazônia, sim explorá-la, pegar tudo que a gente tem de minérios, recursos naturais, para levar para outros países, porque o governo vai alegar que ninguém vai ser Papai Noel para dar bilhões de dólares para proteger a Amazônia, porque eles são bonzinhos, que eles têm outros interesses obscuros. E os americanos vão alegar que não, que o interesse deles é apenas proteger a Amazônia, que eles estão sim dando bilhões de dólares, perdendo esse dinheiro ou ganhando, protegendo a Amazônia, que é um investimento em nome da biodiversidade, que eles não têm esse interesse. Aí vai ficar nesse embate. Eu estou dando dinheiro para proteger a Amazônia, não quero explorar, não quero roubar nada. Ah, você quer roubar, você quer tirar. A gente nunca vai saber, porque de fato, o que eles querem, assim como a invasão americana no Iraque. Por isso da questão lá da geopolítica de vocês escolherem um país. Porque os americanos alegavam que eles estavam construindo armamento para destruição em massa, que era preciso invadir para destruir, pegar e mostrar para o mundo. Nunca acharam esses armamentos no Iraque de destruição em massa. Os críticos alegam que ou os americanos acham que tinham petróleo e foram lá pegar petróleo, ou um sentimento de vingança em relação a tudo o que houve no 11 de setembro de 2001. Os americanos ficaram com raiva e aí promoveram uma guerra no Iraque. Por isso que países eram contrários e favoráveis a essa invasão, porque os americanos falavam, não, eles têm armamento para destruir o mundo, para matar mais inocentes, então a gente vai lá, vai combater os vilões, que se a gente não fizer isso, eles vão construir armamentos para destruição em massa. E aí os críticos falavam, não é bem assim. Não, a gente está gastando dinheiro para proteger o mundo, porque o nosso interesse não é em vingança
ou pegar petróleo. A gente está invadindo porque a gente quer proteger o mundo, porque eles são vilões. Eles vão construir armamento de destruição em massa. Então a gente está protegendo vocês. Na época do então presidente George W. Bush. E se caso o Biden assuma, ele falou a mesma coisa. Olha, vou mover o mundo pelo Brasil, em questão da Amazônia, porque o Brasil não tem essa competência. Então, o Brasil aceita, ou o Brasil aceita nosso dinheiro para dar para ONGs que vão trabalhar para proteger e para ajudar o Brasil, ou eu vou chamar o mundo para promover embargos, sanções, proibir o mundo de comercializar com o Brasil e fazer algo que fez com Cuba, que levou a Cuba à pobreza, à fome, miséria, um país que está numa situação extremamente delicada, muito em virtude do que os americanos fazem, e também por aderir ao socialismo, que na prática não funciona, mas que contribuiu à sanção, o embargo econômico, e aí que o Brasil pode sofrer bastante. Pode sofrer se sofrer um embargo econômico. Se caso o presidente Bolsonaro insistir em não aceitar esse dinheiro, e o Biden for presidente, fizer tudo o que faz, aí tem uma sanção, ninguém pode comprar e vender do Brasil. E como é que a gente fica? O que, que vai acontecer com a Amazônia? Beleza? E aí eu quero que vou propor uma atividade para vocês agora. Vamos, imaginação. Claro que a imprensa diz que o Biden venceu, mas está rolando um processo, então é só um imaginário, tá? Porque vai que a justiça prove que houve roubo e o Trump vence. Então vamos imaginar, quero que vocês façam essa atividade, por gentileza. Vamos imaginar que o Biden é o presidente dos Estados Unidos. E aí ele vai promover essa reunião do mundo em prol da Amazônia. Aí ele oferece bilhões de dólares para as ONGs atuarem. E ele pede que o Brasil não intervenha, não investigue essas ONGs, deixe que essas ONGs cuidem da Amazônia e que esqueça a Amazônia. Não, pode ficar sossegado, não precisa mover seu exército, não precisa se preocupar. Deixa que eu vou dar bilhões de dólares e vai ter ONGs do mundo inteiro para proteger a Amazônia. Você, sendo presidente do Brasil, vocês vão escrever Murilo, se for, imagine se você fosse presidente, Rafaela, se você fosse presidente, Alan, mesma coisa, se fosse presidente, o que vocês fariam? Vocês aceitariam o dinheiro americano sem questionar nada? Falando, tá bom, aceito todas as condições, termos. Vocês não aceitariam? Ou vocês falaram, eu aceito, mas eu quero eu quero que pôr o meu exército, eu quero patrulhar de maneira que eu quiser, eu quero poder investigar essas ONGs, eu quero poder punir se caso a minha justiça provar que essas ONGs estão pegando recursos, eu quero ter a soberania e eu decidir, e as ONGs serem mais um auxílio meu. O que vocês fariam, no caso, se fossem presidente? Iam aceitar? Iam bater de frente com os americanos? Iam impor restrições? Como é que vocês negociariam essa questão? Claro que numa situação imaginária, que a gente está imaginando que de fato o Biden vai assumir e que vocês são presidente, beleza? Aham. Então eu quero que vocês aproveitem esse espaço agora de 7h40, de 7h55 mais ou menos, até 9h50, para escrever um textinho. Não precisa ser muito longo, não. Se tiver 2, 3 linhas, 5, tá ótimo. Vocês escrevam. Eu, sendo presidente da República, na questão da geopolítica Amazônia, eu não aceitaria o dinheiro do Biden, por causa disso, disso, disso. Eu aceitaria o dinheiro. Ou eu aceitaria, mas iria impor essas condições. Se não aceitassem as condições, eu aceitaria as condições americanas, eu seria contra e partiria para um embargo econômico, enfim, vocês vão colocar o que vocês fariam. Por quê? Porque talvez o Biden de fato assuma e talvez isso ocorra, e vai ser notícia em 2021. Já pensou se o Brasil sofre embargo? Beleza? Então eu quero que vocês façam essa atividade, por gentileza, o que seria a próxima aula. Agradeço a participação de vocês. Muito obrigado. Qualquer coisa pode mandar mensagem. A gente volta a se ver agora sexta-feira nas aulas de Sociologia. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até logo mais.
Tchau, professor. Até. Tchau, Tchau, professor. professor. Tchau, tchau. Obrigado.